Olá, o Direito Sem Fronteiras está no ar. Hoje vamos falar sobre os efeitos da crise na Venezuela. Um dos principais indicadores é o aumento do número de pedidos de asilo em outros países. Vamos saber um pouco mais sobre o assunto. Os venezuelanos que se sentem perseguidos ou ameaçados pelo governo de Nicolás Maduro fizeram disparar o número de pedidos de asilo em países da União Europeia. Em 2017, foram 12 mil pedidos de proteção. O aumento foi de 155% em relação ao ano anterior. Em outros casos, a imigração está sem controle. O êxodo de venezuelanos é preocupante a ponto de o estado de Roraima ter pedido o fechamento da fronteira brasileira com aquele país. Um caso realmente difícil. Para debater o tema, nós convidamos André Pires Gontijo, professor e doutor em Direito Internacional, e Gustavo Zortea, defensor público e que atua na área de imigração e refúgio. Obrigado pela presença dos dois. A Venezuela vive um cenário de hiperinflação, falta de comida, é uma situação complicada, muita polarização política. E agora, essa situação de Roraima que já tem dificuldade para receber essa multidão que quer entrar no Brasil, né? Como é que o poder público analisa uma situação como essa? Eu creio que o encaminhamento que o poder público deva dar é justamente o encaminhamento de acolhimento dessas pessoas, né? Sem dúvida alguma, há um fluxo bastante significativo e a tendência é de que esse fluxo aumente ainda com a reeleição do Nicolás Maduro, enfim, com outros fatores e com uma deterioração gradativa da situação na Venezuela, que passa tanto pela segurança alimentar quanto relatos de perseguição política, enfim, é um quadro que a nosso sentir é de grave generalizada violação de direitos humanos. Essas pessoas que saíram da Venezuela saíram em definitivo ou, eventualmente, elas poderiam voltar para o país? Várias delas saem com a perspectiva de não retornar ao país. Algumas para ficar no Brasil, outras para ir, enfim, para outros países da Europa, mesmo outros países da América do Sul. A situação na Venezuela, em princípio, ela, enfim, é tão catastrófica que se entende que elas não têm perspectiva de retorno, né? Porque, enfim, teriam situações de fome, tem receio de perseguição política, há diversos fatores que, de fato, estão a retirá-las do país. Perfeito. Em 2017, foram 12 mil pedidos de proteção para outros países. Como é que nós podemos contemplar e minimizar esse problema de fronteira? Numa perspectiva histórica, acaba que esse pedido ele se mantém dentro de uma média. Desde da década de 2000, com a época do governo de Hugo Chávez, se soma atualmente a diáspora de 2 milhões de venezuelanos no mundo. Na maior parte na Europa, na Colômbia, no Brasil e em outros países da América Latina. O que se nota é, com a reeleição do Nicolás Maduro, acaba que houve uma espécie de crescimento exponencial desses pedidos, né? Chegaram-se a 5 mil, um pouco mais de 5 mil pedidos no primeiro semestre de 2017, só na Espanha, né? E 12 mil dentro do contexto da União Europeia como um todo. Perfeito. Quem tem direito a pedir esse asilo? A lei brasileira, por exemplo, ela estabelece a exigência para a caracterização do refúgio, a exigência de um fundado temor de perseguição por diversos motivos, e os motivos são raça, nacionalidade, grupo social e opinião política. Então, a pessoa que se enquadre nessa situação poderá, no Brasil, obter o refúgio. Há também a possibilidade da regularização por meio da autorização de residência, que é uma outra via de regularização para os migrantes venezuelanos. E aí eles apresentam alguns documentos exigidos, como documento de viagem, enfim, é um procedimento mais expedito, né? Um procedimento mais simples também para obter a autorização de residência. Como é o trâmite de um pedido como esse? A atualização, o pedido é feito necessariamente dentro de uma proximidade de uma autoridade como a Polícia Federal
e dentro desse trâmite ele vai passar por um órgão colegiado que é o CONARE. O CONARE que vai definir se vai ter essa resolução de deferimento ou não no contexto do pedido. Há a possibilidade também, né, conversando um pouco com o Gustavo, desses pedidos de refúgio não serem deferidos, não é isso? Mas serem extintos em virtude dessa transformação e autorização de residência, a depender da situação em que o venezuelano se apresenta. Qual é a situação hoje? Quantos pedidos que nós temos, mais ou menos, sendo analisados? Podemos ter uma ideia? O passivo do CONARE deve estar girando em torno de 90 mil pedidos para todas as nacionalidades. A Venezuela se estima que se represente 30%, 40%, 50%, porque é um número muito móvel, né? Sim. Mas há um número significativo de venezuelanos que integram hoje o passivo do CONARE. Uns 20 mil, mais ou menos. Exatamente, e é um número muito alto, assim, né? O passivo do CONARE é bastante alto, sem dúvida alguma. E a chance de essas pessoas todas serem recebidas no Brasil, ou quanto tempo isso pode demorar? No entender da Defensoria Pública da União, os venezuelanos hoje se enquadram como refugiados. Refugiados. Exato, porque há uma hipótese na lei de refúgio que estabelece a concessão de refúgio para situações de grave e generalizada violação de direitos humanos. É o que tem ocorrido na Venezuela, a nosso entender. O CONARE ainda não se pronunciou a respeito disso. Enfim, há alguns posicionamentos de alguns conselheiros, representantes de ministérios, mas não há uma posição do órgão colegiado CONARE a respeito disso. Nós temos defendido, como observadores no CONARE, a concessão de refúgio para venezuelanos, justamente com base nessa hipótese. Existe a possibilidade ou não de um órgão como o CONARE trabalhar ideologicamente na concessão desse asilo? Bom, a ideologia nunca se escapa a quem vai tomar, né, ou quem está presente no processo de tomada de decisão. Eu acredito que não. Acredito que o CONARE tenha realizado um trabalho relativamente técnico e objetivo e, ao meu ver, a ideologia ela perde espaço um pouco para a situação geopolítica como um todo. Então, por exemplo, na União Europeia, você tem um sistema agora comum de concessão tanto de refúgio como de asilo. E acaba que o refúgio de natureza humanitária, por exemplo, Venezuela está na 24ª posição na União Europeia. Então, perde para países como Iraque, como Irã, Afeganistão, que estão numa situação de vulnerabilidade ou de violação de direitos humanos bem mais grave do que a Venezuela, e acaba que a ideologia, entre aspas, ou o perfil de política pública colocado pela União Europeia é no sentido de você receber, no primeiro momento, e começar um trâmite administrativo em relação a esse pedido e separar as situações entre refúgio de natureza humanitária e uma questão bem interessante que que no Brasil a gente adota como autorização de residência, lá eles convencionaram chamar de asilo. Então, dentro desse contexto, se você não está enquadrado num refúgio de natureza humanitária, você passa na União Europeia a ser enquadrado como um postulante a asilo. Se o asilo for negado, a quem a pessoa interessada deve recorrer? Existe um recurso? Ela tem, sim. Quando o CONARE indefere o refúgio, ela tem a possibilidade de fazer um recurso para o ministro da Justiça, no prazo de 15 dias. O nome completo do CONARE é Conselho... Comitê Nacional para os Refugiados. Comitê Nacional para os Refugiados, Exato. CONARE. Exato. Perfeito. E aí, uma vez notificado, ele tem 15 dias para interpor o recurso hierárquico, que é o recurso que é apreciado pelo ministro da Justiça, individualmente. De maneira monocrática. Monocrática, exatamente. Ele é o último homem. Ele é o último homem a responder pelo refúgio. Já chegou a cair alguma coisa no Ministério, não? Na verdade, como eu disse, os pedidos de refúgio de venezuelanos, eles ainda não têm sido apreciados. Se está ainda a definir se vai se reconhecer uma grave generalizada violação de direitos humanos. Então, por enquanto, a postura do CONARE é de, enfim, debater e tirar uma posição do comitê, antes de colocar em pauta e submeter à apreciação a esses pedidos. Por isso que poucos devem ter chegado ao ministro da Justiça ainda. Esse processo já vem durando há um certo tempo, né? Exato, é um processo de discussão, de debate
da questão da grave generalizada violação de direitos humanos. Há pessoas que estão aguardando já os seus pedidos de refúgio há bastante tempo, aguardando uma resposta do comitê. Isso é normal? Aguardar tanto tempo assim? Se é uma situação de violação de direitos humanos? Como os postulantes a refúgio, eles podem permanecer no Brasil e eles podem ter relativamente uma vida, não vou dizer normal, mas uma vida em que eles podem ter acesso a determinados tipos de serviços públicos, eu acredito que essa decisão é uma decisão não apenas de natureza jurídica, mas uma decisão também de política de defesa, né, das fronteiras e uma decisão estratégica em termos de política internacional. Ter uma envergadura dessa decisão impacta significativamente na população venezuelana como um todo. Então, se você reconhece, e na minha opinião a Defensoria Pública ela tem razão no seu argumento, que é uma grave generalizada violação de direitos humanos na Venezuela, ao se reconhecer o primeiro pedido, por consequência, de acordo com o nosso texto constitucional, você tem que reconhecer todos os demais pedidos. Então, seria uma situação em que praticamente, né, todo mundo poderia entrar, basicamente. Uma envergadura da população venezuelana poderia estar dentro do Brasil. E é uma situação um pouco complicada, porque dentro do nosso contexto nós não temos uma economia forte ou organizada o suficiente para comportar mais trabalhadores ingressando. A gente tem, em média agora, 14 milhões de desempregados, né, ou 14 milhões de pessoas que não estão procurando emprego, então esse número pode ser maior, chega a 20 milhões, que é 10% da população. Então, se você tem 2/3, ou pelo menos aí 1/3 da população venezuelana ingressando dentro da comunidade brasileira, sim, vai ter um impacto. É 1/3 da população? Se você deferir o pedido de refúgio, a expectativa sim, né? Os venezuelanos estão preferindo ingressar mais para a fronteira da Colômbia, que é uma fronteira de fácil acesso. Lá na Colômbia são 14 mil venezuelanos em situação irregular. Então, se o pedido de refúgio for deferido para um venezuelano, todos os demais podem fazer esse pedido de acordo com o nosso artigo 5º da Constituição. O país mais procurado pelos venezuelanos na Europa é a Espanha. Cerca de 98% estão pedindo asilo por lá. Qual é a chance deles conseguirem lá na Europa? A Europa hoje está tão bicuda em relação à imigração. De fato, se nós compararmos as práticas regionais da América do Sul com as da Europa, eu penso que nós estamos um pouco mais avançados, porque a Europa tem essa postura de rechaço, de não acolhimento. Isso se observa de fato, né? Essa preocupação, enfim, com terrorismo e com outros aspectos. Difícil dizer exatamente, enfim, quais as chances que eles teriam, né? Eu imagino que eles procurem justamente, por exemplo, a Espanha por conta da proximidade cultural e linguística, né? Sim. Mas, enfim, eu acredito que a Espanha também devesse ser um porto seguro para eles, também devesse ser um acolhimento como é o Brasil hoje. Perfeito. Nós vamos continuar essa conversa daqui a pouquinho, logo após o nosso intervalo. Não vai embora, voltamos já. Estamos de volta com Direito Sem Fronteiras, que hoje discute os efeitos da crise na Venezuela com o aumento do número de pedidos de asilo para outros países. O senhor dizia que o número de pedidos na Espanha chega a 28 mil. Já ultrapassou os 28 mil e dentro do contexto da concessão, no primeiro momento, de refugiados de natureza humanitária, a Espanha só concedeu, salvo engano, 10% dos pedidos que foram formulados. Foram formulados 40 pedidos de natureza humanitária, de refúgio humanitário, a Espanha só concedeu 4. Então, entra dentro daquele contexto desse sistema, né, de concessão, sistema comum, né, de uniformização dentro dos 28 países da União Europeia, em que, se não for caracterizado como refúgio, é caracterizado como asilo. Só para fixar bem esse número, na Espanha 28 mil e no Brasil 90 mil pedidos. 1/3 praticamente. Isso, né? de todas as nacionalidades. Né? Perfeito. Quais são as categorias, vamos dizer assim, que uma pessoa pode tentar se enquadrar para que ela possa pedir um asilo? Ele tem a possibilidade do refúgio, que é a hipótese de
fundado temor de perseguição por todos aqueles aspectos de raça, nacionalidade, opinião política e grupo social. E também a lei brasileira traz a inovação da Declaração de Cartagena, que é a hipótese de refúgio que independe da pessoa demonstrar uma perseguição individualizada, que é a hipótese de grave e generalizada violação de direitos humanos. É uma hipótese objetiva, não se examina a situação pessoal do indivíduo. E considerando, e uma vez reconhecida essa grave e generalizada violação de direitos humanos, a pessoa e os nacionais da Venezuela poderão ter direito ao refúgio. Outra possibilidade, e o refúgio tem a virtude, é bom que se diga, e tem a virtude de impedir a devolução da pessoa para a Venezuela, que é o denominado non-refoulement. Então, uma vez concedido o refúgio, a pessoa não pode ser devolvida para o país onde está caracterizada a situação de refúgio. E por que ela seria devolvida? Ela pode ser devolvida por expulsão, enfim, por diversos... sim, se cometer algum tipo de ilícito aqui, não poderia voltar para lá. Entendi. Então, a concessão do refúgio assegura que ela permaneça no Brasil justamente pela situação que se encontra na Venezuela. A autorização de residência, por outro lado, ela não tem essa proteção do non-refoulement. Embora a lei de migrações mencione lá uma impossibilidade de devolução de qualquer pessoa para o país onde possa haver algum tipo de perseguição, a autorização de residência não tem, vamos dizer assim, um non-refoulement tão forte quanto o refúgio, exatamente. E os venezuelanos que entram no Brasil pela fronteira, sem pedir nada, apenas entram, qual é a situação deles hoje? É uma situação que eles estão numa natureza de trânsito, né? Eles não têm nenhuma autorização especial para exercer qualquer tipo de trabalho, ou autorização especial para residência. Então, a depender da forma como a reciprocidade entre Brasil e Venezuela, no que diz respeito ao turismo, por exemplo, eles podem ser enquadrados na situação de turistas. De turistas? Sim. Mas e aqueles que estão acampados em várias cidades brasileiras? Exatamente, esses estão com a perspectiva de permanecerem no país, e esses possivelmente já passaram ou por algum pedido de autorização de residência ou por algum pedido de refúgio. Então, diversas pessoas que entram pela fronteira terrestre, principalmente, elas já têm os mecanismos disponíveis para regularização. Então, eu imagino que a pessoa que esteja já dentro do território brasileiro ou já deu encaminhamento para autorização de residência ou já deu encaminhamento para o pedido de refúgio. O Brasil teria estrutura para abraçar todos esses pedidos? Na minha opinião, não. Por quê? Na minha opinião, ainda falta uma reorganização econômica, uma reorganização até mesmo de prestação de serviços públicos para você ter esse acolhimento. A gente pode ver nos dados da própria situação local do estado de Roraima como um todo. Então, diversas cidades, elas tiveram uma prestação de serviço público organizada para aquela população local e, de uma hora para outra, elas tiveram um aumento exponencial de 2, 3 vezes o tamanho da sua população. Então, acredito que essa organização ou esse pensar, ele precisa ser voltado dentro daquilo que a Defensoria Pública, por exemplo, realiza no CONAR em termos de observação. Então, é preciso que determinados segmentos, não apenas do Estado, mas da sociedade civil, criem uma plataforma, uma espécie de organização, de debate, para organizar um tipo de política pública específica, não só para os venezuelanos, mas para outros refugiados, como haitianos, que também tem uma situação ruim no continente, ou qualquer outro tipo de postulante a esse ingresso no Brasil. O que a Defensoria Pública pode fazer em relação àqueles venezuelanos que estão em Roraima numa situação até de penúria, Nós temos algumas ações, Esse grupo de trabalho justamente tem esse papel estratégico de pensar algumas ações que podem ser realizadas em favor de venezuelanos e de outras nacionalidades. Quais seriam também. Essas ações, por exemplo? Uma das ações, por exemplo, é essa participação no Comitê Nacional para os Refugiados, que nós monitoramos e tentamos ali, enfim, defender nossas ideias e defender também os interesses dos venezuelanos. Nós temos nós realizamos, é importante destacar isso, 2 projetos.
o projeto Roraima e o projeto Pacaraima, que foi um deslocamento de um contingente de defensores, ainda que de forma temporária, para fazer uma espécie de capacitação da sociedade local e também prestar assistência jurídica gratuita a esses migrantes que estão entrando por Roraima. Enfim, em princípio, essas são as ações que nós temos realizado, além da nossa atuação ordinária, que é a atuação que se dá por meio dos nossos órgãos de execução, em todas as unidades da Defensoria Pública do Brasil, atendendo individualmente ou coletivamente os migrantes. Há algum tipo de risco da situação dos venezuelanos ser a solução para esse caso ser postergada em função desse calendário político no Brasil? Eleições presidenciais, eleições governamentais, Senado. Esse tema é um tema que interessa politicamente? É um tema que, do ponto de vista político, ele não seria muito interessante. É um ponto de vista humanitário. Então, seria uma ação na modalidade de chefia de Estado, não de chefia de governo. Eu acredito que o Brasil ele tem que pensar um pouco, não apenas nas políticas internas, mas também nas políticas no contexto das relações internacionais. Então, eu creio que a solução para os venezuelanos, na minha opinião pessoal, deveria ser ainda este ano, até mesmo para se dar um pouco mais de segurança jurídica, para se ter um pouco mais de respaldo nesse processo migratório como um todo. Porque parece que está havendo um estrangulamento dos recursos lá em Roraima, né? Uhum. Quer dizer, a ONU já tentou fazer aí uma captação de 46 milhões, mas não teria conseguido mais que 6 milhões, né, para tentar resolver mais ou menos a situação do pessoal ali. E há também aquela ação civil originária do Estado de Roraima, proposta contra a União, para não só fechar a fronteira, isso é um dos pedidos, mas também a questão, solicitando mais aportes de recursos para a União. Então, é quase que um pedido de ajuda do Estado à União, enfim, dizendo que tem que injetar mais dinheiro lá de alguma forma, porque eles, de fato, estão com essa situação. Mas há hoje mecanismos, nós temos, por exemplo, a Lei 13.684, que estabelece medidas emergenciais para lidar com o fluxo decorrente, um aumento de fluxo migratório decorrente de uma crise humanitária. Não foi usada essa lei ainda? Essa lei já está sendo usada. Já está sendo usada? E ela é um dos instrumentos que podem apaziguar esse acolhimento dos imigrantes. Inclusive, ela prevê hipóteses de interiorização. Claro que, quando houver a anuência da pessoa, ela pode ser realocada em outros estados do Brasil, pode, enfim, interiorizar. Então, nós temos hoje instrumentos para lidar com o fluxo migratório. Deixa eu fazer uma outra pergunta. A impressão que se tem, porque a situação dos venezuelanos está lá em Roraima, a uma certa distância, né, em milhares de quilômetros daqui até lá, a impressão que se tem é que o governo central, no caso o governo federal, Brasília, Planalto, ministérios, que eles estão muito distantes dessa demanda. É uma impressão falsa ou isso realmente está acontecendo? Do ponto de vista prático, sim, isso realmente está acontecendo porque a pressão social, a pressão popular, a pressão migratória não está sendo sentida, não está sendo vista em Brasília. Do ponto de vista jurídico, e muito bom ressaltado pelo Gustavo, a responsabilidade no plano internacional da União. Então, o Estado de Roraima, ele foi considerado, entre aspas, o passageiro, porque ele está ali na fronteira. Se fosse Amazonas, Pará ou Mato Grosso, também seria uma situação parecida, porque ele está como passageiro. Uhum. O recurso orçamentário dos Estados-membros é um recurso relativamente escasso. Então, a União também, nós temos esse déficit fiscal, mas dentro dessa conjuntura econômica como um todo, ainda assim um orçamento maior. Nós temos, então, dentro dos níveis tanto de competências constitucionais como competências regulatórias, sim, a União é a responsável por isso e não está dando uma efetiva celeridade, vamos colocar assim, para uma resolução do problema. Há propostas e há indicadores para se começar a ter essa resolução, mas não há, vamos dizer assim, um desfecho definitivo, um desfecho que confira uma segurança jurídica mais elevada. A legislação poderia, por exemplo,
estabelecer que outros estados também abrigassem esses refugiados? Ela, na verdade, ela estabelece ela estimula acordos entre União, estados e municípios, e aí principalmente estados e municípios que estejam recebendo esse fluxo, sentindo na pele esse fluxo, vamos dizer assim, né? Uhum. E ela, de fato, e tem essa previsão de interiorização. Havia uma previsão original de cotas que foi vetada, por se entender que essas cotas violavam o direito de locomoção do cidadão, ou seja, se estabelecia que determinado estado iria receber tantos imigrantes, outro estado iria receber tantos. E aí isso foi vetado, e isso o veto com o qual nós concordamos absolutamente por conta dessa violação ao direito de locomoção. O que há hoje, de fato, é essa previsão de acordos e uma sistemática mais simples também para ampliação de serviços de saúde, de serviços de educação, e essa possibilidade de interiorização, que é uma outra, que são medidas previstas na lei que podem, enfim, dar uma resposta a esse incremento do fluxo migratório venezuelano. Nós temos uma solução no horizonte ou nós corremos o risco de empurrar esse problema para o próximo ano, para o próximo presidente que deve ser eleito ainda em outubro? Eu torço para que a solução ainda seja esse ano, mas ao que tudo indica e a depender da movimentação que está sendo realizada, sim, essa solução ela vai ficar para a próxima legislatura. Isso é muito ruim para o Brasil, uma imagem muito ruim, né? Porque os acampamentos lembram um pouquinho aqueles campos de concentração, né? Não é uma solução de acolhimento para as pessoas, para os imigrantes. Nós temos que pensar em soluções duradouras de acolhimento, como integração ao mercado de trabalho, enfim, outras medidas. Muito obrigado pela participação dos dois. Obrigado. E agradeço também a você que nos acompanhou. Para rever o programa, acesse o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial. O nosso e-mail é direitosemfronteiras@stf.jus.br. Um abraço e até a próxima.